Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Você que está aqui na igreja, também aqueles que nos acompanham pelo YouTube. É uma alegria estarmos juntos nessa manhã para nós estudarmos mais um tema da Palavra de Deus. Eu tenho dito que a Bíblia é um livro, além de extraordinário, não é? É um livro muito rico, com muita informação, de onde nós podemos extrair lições extremamente importantes para a nossa vida. Nesta manhã não vai ser diferente, nós vamos tentar aqui tirar algumas lições importantes para nós, porém, de uma história que não é das mais lindas. Isso para nós vermos que até mesmo de algumas tragédias, nós podemos extrair coisas boas. Nós temos vivido momentos extremamente difíceis. Graças ao bom Deus, isso tem melhorado, não é? Mas, apesar de estar melhorando, isto não ameniza sofrimentos e dores passadas, não é? Existem coisas que não vão mudar mais. Chegamos ao fim da pandemia, amém por isso, mas existem coisas que não vão mudar. Quem perdeu seus entes queridos, por exemplo, isso não muda. Então, apesar de vivermos tempos difíceis, se nós, pela fé e na confiança que temos em Deus, extrairmos algo de bom, isso fará toda a diferença na nossa vida. Essa história que eu vou compartilhar convosco é uma história que, em princípio, à primeira vista de olhos, parece filme de terror. Calma, não se assustem. Mas parece. E a Bíblia tem algumas histórias que, quando você olha rapidamente, você fala, como pode ser isso? Mas depois, quando estudamos profundamente o assunto, entendemos o que está por trás de tudo, nós chegamos a uma conclusão. Deus não tinha outra alternativa. Por ocasião da volta de Jesus, por exemplo, quando Jesus voltar, e eu já mencionei isso aqui várias vezes, já preguei sobre isso algumas vezes, muitos serão salvos. Entretanto, tantos outros se perderão. E aí nós pensamos assim, como que isso é possível? Na igreja se prega um Deus de amor. A Bíblia apresenta um Deus de amor. Como que existirão pessoas que vão se perder, se Deus é amor? Não é curioso isso? Quando Jesus voltar, nós sabemos que este mundo será destruído. Não mais com água, como aconteceu no dilúvio, mas agora com fogo. E eu não sei o que é pior, se é água ou é fogo. Tudo é, não é? Mas quando Jesus voltar e destruir este mundo, ele não vai destruir nenhuma pessoa. Ele vem destruir o pecado. Mas as pessoas vão estar tão agarradas ao pecado que vão ser destruídas juntos. Então isso me mostra que Deus é amor. Deus é amor. Como que é amor se ele vai destruir? Ele não vem destruir pessoas. Ele vem destruir o pecado. Mas como eu não quero abandonar o pecado, não existe outra alternativa a não ser que eu seja destruído junto com ele. Mas Deus vem destruir o pecado. Então isso não faz Deus menos amoroso ou menos misericordioso, até porque há quantos anos pregamos o Evangelho? Há quantos anos o Evangelho está sendo pregado? Oportunidades estão sendo dadas. Uns aceitam, outros rejeitam. Se saíssemos hoje à tarde pelas ruas de Albufeira, ou no concelho onde você vive, e fôssemos batendo de casa em casa, olha, quer estudar a Bíblia? Quer aprender mais sobre Jesus? Quer saber
mais sobre o plano da salvação que Deus tem, quantas respostas positivas teríamos? Algumas? Quantas respostas negativas teríamos? Centenas, talvez? Milhares. Talvez, dependendo da quantidade de casos que nós batêssemos, não é? Então, nós temos um contrassenso aqui. Existem pessoas que não querem saber de Deus. Isso é fato. Mas existem pessoas que estão sedentas de Deus. Querem Deus. Querem saber, querem conhecer a verdade. O Márcio e a Ana estão aqui. Já estão vindo na igreja há vários sábados, né? Eu estou estudando a Bíblia com eles. Terça-feira estão participando da reunião da oração. Querem aprender. Por isso que eles estão aqui. Estão atrás da verdade que a Bíblia revela. E graças a Deus que eles e tantos outros estão aqui. Pessoas que querem conhecer a verdade. Como ela é. Como ela é. Não é a verdade que eu quero que as pessoas saibam. É a verdade como ela é. E as pessoas têm que entender como é Deus, quem é Deus. Ninguém vai querer Deus sem saber como é Deus. E essa história que nós vamos ler, eu quero convidá-las a... Eu vou ler a história e depois nós vamos fazer algumas considerações. Então eu quero que você fique muito atento, preste atenção agora, se concentre na mensagem, para que você possa perceber a mensagem até o final. Porque se eu iniciar a mensagem, você ouvir eu lendo o texto agora e se distrair depois, pode ser que você saia daqui com a impressão de que Deus é mau. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13. Primeiro livro de Crônicas, o capítulo 13. O contexto aqui desse capítulo, o rei Davi agora resolve trazer de volta a arca da aliança para Jerusalém. A arca tinha sido levada e agora Davi se propôs a trazer a arca de volta. Não é? E aqui tem uma frase, grave essa frase aí, nós vamos precisar dela depois. Memorize essa frase. A arca da aliança, ela era um símbolo da presença de Deus. Então, grave isso, tá bem? A arca, ela era um símbolo da presença de Deus. Então, agora, o povo estava sem a arca, ou seja, sem a presença de Deus. E Davi agora se levanta para trazer a arca, para trazer a presença de Deus de volta para o meio do povo. E aí ele se reúne com os capitães e tudo, a partir do verso 1, mas o que nos interessa é a partir do versículo 3. 1 Crônicas 13, a partir do verso 3. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Então, trazer a arca, quando ele diz que trariam a arca, o povo, de um modo geral, viu isso com bons olhos. A arca realmente precisa voltar. A presença de Deus precisa estar entre nós. E aí continua no verso 5, dizendo assim: reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, Kiriat Jearim,
que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Os querubins são os seres, não é? Que ficam ali à volta do trono de Deus no céu. Esses são os querubins. A arca, então, é considerado o estrado dos pés do trono de Deus, a presença de Deus. Isso até o verso 6, está tudo normal aqui. Nós não temos nada de extraordinário aqui, certo? Vamos trazer a arca, ok? Foi convocado uma reunião, toda a gente achou isso muito bom, vamos trazer a arca. Davi agora mobiliza, né, as pessoas para que isso acontecesse. Mas a partir do verso 7, nós começamos a ver algumas coisas curiosas. Primeira curiosidade. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Aqui nós temos primeira curiosidade. A arca, Deus nunca tinha dado ordens para que ela fosse transportada em carros. O transporte da arca se dava com varões, existiam umas argolas que ficavam nas laterais da arca, de ambos os lados, então se atravessavam varas de um lado do outro. E então se levantava a arca com as varas. Assim que se transportava a arca. Mas aqui, ali tem uma imagem. Obrigado aí. Essa malta da multimédia é nota 10. Nem eu estava vendo isso. Então está ali uma foto para você ver. Assim que se transportava a arca, com varões. Mas aqui no verso 7 diz que eles puseram a arca de Deus num carro. O carro aqui é um carrinho puxado por animais, não é? Puxado por animais. E diz que 2 pessoas guiavam o carro, ou seja, conduziam os bois, não é? Que era Uzá e Aiô. Verso 8. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, e cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Resumindo, estava uma festa, não é? Muita alegria, estamos levando a arca. E atenção aqui, eles não pegaram qualquer carro. A Bíblia diz que o carro era o quê? Novo. Fizeram exclusivamente para buscar a arca. Irmãos, quando você dá uma passada de olho nesse texto, você diz, uau, que povo fiel. Não é assim que nós pensamos? Que povo fiel. Fizeram um carro especificamente para trazer a arca. Então tinha muita festa, eles estavam alegres, porque estavam trazendo a arca. Não é? Isso é algo curioso, não é? Curioso, que merece a nossa atenção, né? Se nós olharmos aqui. Uma outra coisa que chama a nossa atenção, se você folhear sua Bíblia aí para frente um pouquinho, no capítulo 15, 1 Crônicas 15, versículo 2, diz assim, então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Outra curiosidade, versículo 15, capítulo 15, versículo 15. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Não tinha nada com carro. Deus nunca pediu para transportar a arca num carro. Eram nas varas, como você viu aí na imagem. Nas varas. Nós temos uma lição importante para nós aqui já. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas para Deus,
temos boa intenção, mas não é o jeito certo. E como dizem por aí, de boa intenção, o inferno vai estar cheio. Mas o carro é novo, foi feito para isso, mas não é assim que era para transportar a arca. Segue o texto, versículo 9. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu-os a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali, perante Deus. Irmãos, isso aqui parece o filme do Chuck, o boneco assassino, né? Parece um filme de terror. Humanamente falando, o que esse homem fez de errado? A arca estava no carro. Os bois tropeçaram. Provavelmente a arca escorregou. Ia cair. Uzá estendeu a mão e segurou a arca para ela não cair. E Deus, a Bíblia diz que se acendeu a ira, está ali, né? Os bois tropeçam, a arca provavelmente deve ter se inclinado, ou o carrinho deve ter se inclinado, e a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra Uzá, e ele foi fulminado. Morreu ali, na presença de Deus e de todo o povo. Na hora, foi fulminado. A gente ficou olhando e falou assim, mas uau, o que é isso? Por que Deus matou Uzá? Por que Uzá foi morto? 3 motivos. 3 motivos. Primeiro motivo, eu quero que você não tire do texto aí de Crônicas, mas vá comigo a Números, capítulo 4. Números, capítulo 4. Números capítulo 4, versículo 15. Números capítulo 4, versículo 15. A arca vai cair. Terceiro motivo. E esse é mais geral, eu não vou me especificar muito aqui, porque senão nós vamos ficar muito tempo aqui. Ele desobedeceu ao mandamento do Senhor. Irmãos, quando Deus nos pede para fazer algo, nós temos que fazer exatamente aquilo que o Senhor nos pediu. Só que as pessoas hoje ficam querendo, sabe? Mas olha, pronto, isso não é bem assim, né? Deus pediu, mas olha, pediu lá no passado, o povo naquele tempo, hoje as coisas são diferentes, o mundo hoje é mais moderno e tudo. Isso não é assim, irmãos. Se Deus pediu, nós precisamos fazer. Mas isso é difícil. Tem coisa que pode parecer difícil. Mas se o Senhor pediu, se o Senhor me chamou para fazer, Ele vai me capacitar para fazer. Segue o texto, verso 11. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá. Então aqui nós já vimos aqui, desde o início as coisas estavam mal. Já disse, a arca deveria ser carregada pelos levitas, em varas, e não transportada no carro. Pérez Uzá, esse nome que Davi deu para aquele local onde Uzá foi morto, não é? Significa ataque de fúria contra Uzá. O significado de Pérez Uzá é isso, ataque de fúria contra Uzá. Então, quando Uzá foi fulminado, Davi então coloca o nome naquele local. Ataque de fúria contra Uzá, Pérez Uzá. Ficou ali então registrado esse evento. E aí, a partir do verso 12, acontece algo que jamais deveria ter acontecido. Se eles tivessem feito tudo como Deus havia pedido, não teria acontecido o que diz no verso 12. Temeu Davi a Deus,
naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, ao nosso modo, lá no final, deu errado. Primeira coisa que a gente pensa, ou que vem à nossa mente, né? Agora, o que Deus vai fazer comigo? Alguns já pensam logo que vão ser punidos, não é? E agora, como que eu vou fazer isso? Já fiz, deu errado, e agora? Se eles tivessem pedido a orientação de Deus, porque quando nós olhamos, claro, mas aqui nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre esse assunto, mas quando você olha o contexto, desde o início do capítulo 13 ali, você vê aqui, no verso 1, por exemplo, consultou Davi os capitães de 1000, e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles, nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Até aqui estava tudo certo. Ele reuniu toda a gente. Olha, se isso é bom aos olhos de vocês, se isso parece bom aos olhos de Deus, não é? Vamos nos reunir todos. Para que eles queriam se reunir? Qual era o assunto da reunião? Qual era o assunto da reunião? Trazer a arca. Mas ele começa bem. Só que depois, quando toda a gente se reúne, nós não temos relato. Não temos relato deles pedindo orientação de Deus. Como que iam trazer a arca? Percebem aqui? Ou seja, vamos reunir toda a gente. Ok? Isso faz parte? Faz parte. Se isso vem de Deus, que tamanho que as varas, nos oriente aí. Nós não temos isso. Não tem isso relatado. Nos dá a entender que toda a decisão de fazer um carro novo foi de quem? Deles. Não foi uma orientação vinda do Senhor. Irmãos, se nós analisarmos nós, Deus nos criou seres inteligentes. Todos concordamos com isso, não é? Nós somos criados seres inteligentes. Tá, pode ser uns mais, outros menos, né? Uns são mais dotados, outros menos, não é? Mas, no geral, todos temos o quê? Inteligência. E quando nós temos decisões importantes para tomar, às vezes, ou na maioria delas, somos tentados a usar a nossa inteligência, porque a gente acha que vai ser melhor. Para que perder tempo, ficar orando, e Deus demora para responder? Eu já sei como é que isso funciona. Vamos fazer assim, 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 e vai dar certo. Às vezes, aparentemente, deu certo. Mas lá no final, nós vamos descobrir que deu tudo errado. Tudo que nós vamos fazer para Deus, as orientações têm que vir dele. Podemos dar opiniões? Claro que sim. Não é? Podemos. Mas a resposta final tem que ser sempre de quem? Sempre de Deus. E o texto continua no verso 13. Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom. Obed-Edom. Quem era Obed-Edom? Obed-Edom era um gueteu, não é? Ou seja, o significado do seu nome era o servo de Edom. Era um levita, Obed-Edom era um levita, que havia nascido numa cidade levítica. Está lá em Juízes, capítulo 19, verso 45, se alguém quiser ver depois. Esse homem nasceu em Gat-Rimon. Ele era um levita. E agora Davi não trouxe a arca, claro, por conta daquele episódio, Uzá fulminado ali agora, morto, todo o transporte foi interrompido. E ele falou, agora não posso levar a arca. Estavam com medo, obviamente.
Se usar foi fulminado, eles associaram. Qualquer um de nós agora que pôr a mão, vai levar na cabeça também. Vai ser fulminado também. E agora resolveram deixar a arca. Olha, vamos essa arca, manda aí para Obed-Edom, deixa lá na casa dele, depois nós vamos ver isso aí. E interessante que no verso 14, e é o verso principal desse texto, é o principal verso desse texto, que é as lições importantes, as mais importantes nós vamos tirar para nós é desse texto, desse verso. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom, 3 meses em sua casa. E olha como termina o verso. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Irmãos, aqui tem algumas lições importantes para nós. Por que eles queriam trazer a arca? Eu disse no início. Por que eles queriam trazer a arca? Podem falar. Simbolizava a presença de Deus. E eles queriam a presença de Deus aonde? Com eles. Mas fizeram do jeito errado. E a arca não chegou até eles. Entretanto, foi para a casa de Obed-Edom. E eles sabiam que se a arca estivesse entre eles, aconteceria com eles o que aconteceu com Obed-Edom. A arca ficou 3 meses. E a Bíblia diz que o Senhor abençoou Obed-Edom, a sua família, e tudo quanto eles possuíam. Duas perguntas para nós refletirmos aqui. Primeira, qual a importância da arca? Pense. Qual a importância da arca? Se ela simboliza a presença de Deus, qual a importância dela? Segunda pergunta, para reflexão, tá bem? Você tem a arca de Deus na sua casa? A arca do Senhor está lá? A presença dele está lá. Irmãos, parece algo simples. Parece algo simples. Um capítulo da Bíblia. Uma história. Mas se nós trouxermos para nós, para o nosso dia a dia, e formos honestos conosco mesmo, nós vamos perceber que muitas vezes não temos a arca do Senhor na nossa casa. A questão de nós queremos que Deus esteja conosco, na nossa casa, mas do meu jeito que eu quero. Como foi o povo que fez, né? Do jeito, sem Deus planejar, sem eles orarem a Deus pedir como é que devia fazer, eles fizeram do jeito deles e a gente quer, às vezes, Deus na nossa casa do jeito que eu quero que ele esteja. Que Deus esteja na minha casa dentro das minhas manobras. Quem sabe algum dia a gente acorda de manhã e fala, Senhor, ó, dá um tempo aí fora, não entra ainda não, que o negócio está meio bagunçado aqui, né? O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto eles tinham. Pelo simples fato, quer dizer, não é tão simples assim, né? Pelo simples fato da arca da aliança estar em sua casa. 2 Samuel capítulo 6, versículo 12. Você pode ler depois esse texto? 2 Samuel capítulo 6, versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem. Olha como termina esse texto. Por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Só que agora foi feito do jeito certo. Davi foi avisado que durante aqueles 3 meses
Deus havia abençoado a casa daquele homem. E aí essa frase que tem aqui nesse verso me chama muita atenção. Diz assim, Deus abençoou tudo que ele tinha, e aí, por amor à arca de Deus. Em outras palavras, por amor à presença de Deus. A presença dele. Aquele homem, Obed-edom, talvez, embora fosse um levita, mas talvez ele não imaginava o que aconteceria na sua casa aqueles 3 meses. E eu queria que nós refletíssemos juntos aqui. Não é para ninguém responder, só para a gente refletir agora. Como é ou como seria sua casa sem a arca de Deus? Como seria sua casa com a arca de Deus? Ninguém seria louco de dizer, eu não quero a arca de Deus na minha casa. Todos queremos. Precisamos que a arca do Senhor esteja em nossa casa. Porque só assim, só com a presença dele, é que ele vai nos abençoar e tudo que nós temos. Sem a presença de Deus, gravem isso, irmãos, isso é muito sério. Pode ser que você não concorde com isso, também não estou preocupado com isso. Sem a presença de Deus, não tem bênção. Não pode existir bênção sem a presença de Deus. Só recebemos bênçãos se ali está a presença de Deus. A presença de Deus tem que estar em nossa casa. Como eu faço isso? Simples. Posso ser bem franco e bem direto? Posso? Vocês me autorizam? Não se intrometa. Não podia ser mais claro que isso, não é? Não se intrometa. Deixe que Deus faça do jeito dele. Toda vez que a gente tenta ajudar, alguma coisa sai mal. E nós temos exemplos diversos na Bíblia, de pessoas que quiseram ajudar Deus. Abraão, por exemplo, vou dar uma ajuda, já estou velho, não tenho filho, dá uma serva aí que eu vou arrumar um filho com ela. Está aí, até hoje, esse conflito no Oriente Médio, 2 nações guerreando, descendentes de Isaac e descendentes de Ismael, até hoje, porque alguém quis ajudar Deus. Irmãos, Deus não precisa da nossa ajuda para manifestar o seu poder. Ele não precisa. Diferentemente do que muitos pensam, ele conta conosco para o nosso próprio benefício poder pregar o evangelho dele. Não é que ele precisa de mim. Deus não precisa de mim para nada. Se ele quisesse pregar o evangelho assim, o mundo inteiro conheceria o evangelho. Mas para o meu benefício, ele conta comigo. Não precisa, ele conta comigo. É diferente. E ele conta comigo para o meu próprio benefício. Porque quando eu falo de Jesus para os outros, eu também cresço com isso. Quando eu estudo a Bíblia com alguém, eu também cresço com isso. Deus abençoa quem recebe o estudo e também quem dá o estudo. A bênção é dobrada. Mas o Senhor conta conosco. Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, Ele é Deus. Como o Martin disse, Ele é Deus. Criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Haja luz, e houve luz. Haja separação entre céu e terra, e tem. Apareçam
peixe de toda espécie nos oceanos. E apareceu. Ele é Deus. Ele tem poder para fazer isso. Cabe a nós aceitarmos aquilo que Deus bondosamente, amoravelmente nos concede. Quer a arca de Deus na sua casa? Quer que a arca do Senhor esteja na sua casa? Talvez, isso não é afirmação, talvez, em algumas casas, terá que ser feita uma faxina primeiro. Uma limpeza? Porque a presença de Deus não pode estar misturada com a presença de outras coisas, vamos dizer assim, para não ser tão pesado, né, no que eu vou falar. O santo e o profano. Não se mistura. Talvez, eu não estou falando especificamente agora de nós que estamos aqui, estou falando de um modo geral, talvez muitas pessoas tenham que dar uma boa limpada na casa, para então colocar a arca do Senhor. É a presença dele. E é essa presença que fará a diferença em nossa vida. É a presença de Deus que vai nos abençoar. E tudo que nós temos. Vou repetir. Sem a presença de Deus, não há bênçãos. Há ilusão. Ilusão é diferente de bênçãos. A bênção só se dá com a presença de Deus. E eu queria desafiar você nessa manhã. Se a arca do Senhor está em seu lar, erga as mãos para os céus e agradeça a Ele por isso. Se você pensa, agora não precisa manifestar, tá bem? Se você pensa que a arca do Senhor, por algum motivo, ainda não está em seu lar, clame a esse Deus, que ela estará no seu lar. O que Deus mais deseja, é que a presença dele esteja conosco. Esse é o maior desejo de Deus. Mas mesmo desejando muito, Deus nos respeita. E por incrível que pareça, existem pessoas que não querem a presença de Deus em suas vidas. Talvez porque se acham sujos demais, pecadores demais, falhos demais. Não importa quem somos e como vivemos. Se eu quero a presença de Deus em minha vida, eu a terei. Se eu quero, eu a terei. Porque é isso que Deus deseja. Se Ele quer, eu também quero. Nós vamos ouvir uma música. Enquanto você ouve essa música, eu queria que você refletisse na mensagem desta manhã. Pensasse para você mesmo, individualmente agora. Tenho eu a arca do Senhor em minha casa? A arca do Senhor está na minha casa? Se sim, louve a Deus. Se não, enquanto você ouve a música, ore aí em pensamento: Senhor, eu quero que a tua presença esteja no meu lar. E você vai ver que isso fará toda a diferença na sua caminhada cristã. Tu és meu Deus, minha rocha e meu poder. Tua graça eu vi, teu amor senti,
Oh, tu és meu Deus. Pai celeste, Rei do universo, és o mesmo desde a eternidade. Ó Abba, meu Pai, doador da vida, Deus comigo, aquele que me ama. Tu és meu Deus, minha rocha e meu poder. Tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus. Tu perdoas e esqueces o que eu fiz. És Cordeiro que sofreu a morte e ressurgiu ao fim para dar-me a salvação. Vem brilhar em mim, ó estrela d'alva. Tu és meu Deus, minha rocha e meu poder. Tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus. Tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus. Oh, tu és meu Deus. Nós possamos deixar Deus ser Deus em nossa vida. Pai querido, nós te louvamos nesta manhã pelo privilégio que o Senhor concede a cada um de nós, a cada dia, de termos a Tua presença conosco. Nos ajude, bom Pai, para que a Tua arca, símbolo da Tua presença, possa estar em nosso lar cada dia, para que possamos receber das Tuas mãos as bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que nós, em nenhum momento, Senhor, tomemos qualquer decisão sem buscar o Senhor. Que não façamos a nossa maneira, mas que façamos a maneira do Senhor. Que possamos seguir as Tuas orientações, que são reveladas na Tua palavra. Teu Santo Espírito continue conduzindo a nossa vida. Que sejamos batizados dia a dia com o poder do Espírito Santo, para que sejamos homens e mulheres segundo o Teu coração. O Senhor continue abençoando cada família aqui representada nesta manhã, bem como aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, que a Tua bênção alcance cada lar. Continuemos adorando o Teu santo nome neste santo dia. É tudo que pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Esteja em mim, em todo meu pensar, sim, que o Deus do céu conduza ao meu
ti.